Daniel capítulo 3. Aqui nós vamos ver a estátua de ouro, né? Os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Eu só vou ler alguns versículos para não tomar muito tempo, tá bom, gente? Está em Daniel capítulo 3, depois vocês meditem aí na casa de vocês. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores da província, para que vissem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todos aqui. E no versículo 4 diz que o arauto apregoava em alta voz, ordenava a voz ao povos, nações e gente de todas as línguas. No versículo 5: quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Olha o 6 agora, que é um decreto. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Agora presta atenção, gente, o que diz o versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorarás as estátuas de ouro que levantei. Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do fogo de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego no versículo 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Olha o 17 agora. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nós podemos livrar, e que pode nos livrar, Ele nos livrará do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Pai, eu quero nesta hora apresentar a vida de cada um que está nesta live. Peço a sua bênção, que esta palavra venha a ser uma palavra revelada, uma palavra, Senhor, que o Senhor tenha acesso aos nossos corações. Eu te peço, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amado, eu quero dar uma pequena introdução. Eu tenho visto muitas pessoas se queixando, eu sou uma delas, se queixando desta sociedade corrupta, desses governantes corruptos, né? Então eu quero ministrar uma palavra hoje com o título: fazendo a diferença no meio de uma sociedade corrupta. Fazendo a diferença no meio de uma sociedade corrupta. O texto de Daniel capítulo 3, aqui diz que o rei Nabucodonosor, ele era investido de uma autoridade política muito grande. A Bíblia vai me dizer que ele tinha o domínio sobre muitas nações, sobre reinos. Era um rei realmente soberbo. Se você for ver a vida de Nabucodonosor, você vai ver que ele era muito soberbo. E nesse texto aqui, ele vai convocar todas as autoridades do seu reino e domínio para que todos se prostrem diante de uma estátua de ouro que ele levantou. E alguns acham que a soberba deste rei era tão grande que supõem que esta estátua era a sua própria imagem. O decreto do rei era: quando se tocasse a música de todos os instrumentos que ali estavam, todos teriam que se prostrarem diante de sua estátua, e não somente a prostrarem, teriam que se adorá-la. E assim aconteceu.
Só que nós vamos observar nesse texto, amado, que 3 jovens, eu vou repetir, porém observamos que 3 jovens que fizeram a diferença no meio da multidão. Fomos chamados por Deus, eu e o Senhor, para fazer a diferença no meio de uma sociedade corrompida. Eu e o Senhor fomos chamados por Deus para sermos diferentes, para nós aonde colocarmos a planta do nosso pé, nós venhamos fazer a diferença. Que diferença é essa, pastor Vanderlei? Nós podemos mudar as coisas pelas nossas atitudes, pelo nosso caráter, pelos valores que nós temos dentro de nós. Quantos que estão perdendo os seus valores? Quantos que perderam as suas raízes? Amado, eu vim aqui nessa tarde para dizer para o Senhor e para a senhora que como Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram a diferença, não se inclinando diante de uma estátua, nós precisamos também fazer a diferença em nossa sociedade. Nós não podemos viver os padrões impostos pela sociedade, porque a sociedade tem impondo, eles têm, muitas vezes estão impondo muitas coisas que estão fora da palavra de Deus. Uma sociedade corrupta em que nós vivemos, principalmente nos dias de hoje, há muitas perguntas no ar. Há muitos questionamentos no ar, pelo menos aqui no Brasil, há muitos questionamentos. Cadê os leitos? O que está acontecendo no nosso país? Cadê os hospitais de campana que haviam montado? Aonde foi parar os oxigênios? Aonde foi parar os leitos? Quantas perguntas e perguntas que muitas vezes nós fazemos que eles não dão resposta. Pois bem, se nós cremos nos nossos valores, se nós cremos nas nossas raízes, se eu creio pela fé naquilo que eu prego, pode ter certeza que os meus valores vão fazer a diferença nos dias de hoje. Eles pregam o sexo livre. Eu vou falar muita coisa aqui nessa tarde, com muito respeito. Eles pregam o sexo livre, a idolatria, a corrupção, uma sociedade onde tudo é normal e pode tudo. Porém, querido, nós não podemos nos inclinar diante desses conceitos que são contra aquilo que o nosso Deus propõe pela sua palavra. Eu jamais, querido, eu vou me inclinar diante de algumas propostas que são indecentes, que muitos estão querendo colocar aí, principalmente degredir a imagem da família. Eu jamais, Deus é pela família e eu serei sempre pela família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos fazer a diferença. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se inclinaram, eles fizeram a diferença no meio da multidão. Eu sou pastor, mas também sou profeta para liberar uma palavra de vitória para a tua vida. Então receba aí, aonde você colocar a planta dos teus pés, você fará a diferença, e o nome do Senhor será glorificado pelo seu testemunho. Outra coisa que eu observo na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram a diferença servindo a Deus incondicionalmente. Eu vou falar de novo, esses 3 jovens, naquele momento, aonde foi colocado para eles: se vocês não se prostrar, se vocês não adorar, se vocês vão fazer como eu quero, vocês vão ser lançados numa fornalha de fogo ardente, ainda aquecida 7 vezes mais. Eu observo que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles fizeram a diferença servindo a Deus incondicionalmente. Como assim, pastor? Presta atenção. Muitas pessoas, gente, hoje querem servir a Deus recebendo alguma coisa em troca. É verdade. No caso dos 3 jovens, eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor. O rei está irado. A Bíblia está falando para mim aqui que ele está irado, porque os 3 não tinham obedecido o seu decreto. E na sua soberba ele disse: eu quero ver. Olha o que Nabucodonosor disse: eu quero ver qual é o Deus que vai livrá-lo das minhas mãos. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Nabucodonosor falando demais. Perdeu a oportunidade de ficar calado.
Sabe por que tem pessoas que perdem a bênção? Pessoas que andam para trás, pessoas que em vez de avançar estão retrocedendo, porque falam demais, querem perseguir esse Deus que nós servimos, querem falar mal da igreja. Amado, eu aprendo aqui nesse texto, presta atenção, quando esse rei, ele vai levantar esta questão, essa pergunta, ele diz: eu quero ver qual é o Deus. Olha o que ele está falando. Ele olha para Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele diz: qual é o Deus que vai livrá-los da minha mão? Imediatamente as respostas dos jovens foram a seguinte, e quando Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem a ele, eles alegraram o coração de Deus. Eles mostraram a diferença mais uma vez. Sabe como? Não se importando com que o rei, com o que iria acontecer com eles. Mas eles estavam juntos. Eles estavam unicamente preocupados em permanecer obedientes a Deus. A resposta foi impactante, não só para aquele imperador soberbo, mas também, querido, para todas as autoridades presentes, quando disseram: olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está na Bíblia: o nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos, mas se não, fica sabendo que não nos prostraremos diante da tua estátua e nem adoraremos aos teus deuses. Oh, meu amigo, nós precisamos fazer a diferença onde nós estivermos. Nós precisamos, querido, fazer a diferença sem se importar o que vai acontecer. Sem se importar o que vai acontecer. Nós precisamos defender a causa. Nós precisamos defender a Cristo. Nós precisamos defender a igreja, defender a sua palavra. A Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra e Ele não vai desamparar o justo. Sabe por que tem muitas pessoas que dão mau testemunho? Porque tem temor, não tem temor, não tem reverência, não tem respeito pela palavra de Deus. Na medida que eu guardar esse altar, gente, na medida que eu velar por esse altar, vigiar o que falam aqui em cima, vigiar quem sobe aqui em cima, Deus vai me guardar das fornalhas ardentes. Talvez o pastor que está me assistindo, a pastora que está me assistindo, um diácono, um missionário, um evangelista que está me assistindo, sabe o que eu vou falar aqui? Na medida que eu zelo pela palavra de Deus, Deus vai cuidar de mim. Deus não vai te livrar, pastor. Deus não vai te livrar, missionário. Você que já conhece a palavra, Deus não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. Porque muitas vezes nós somos lançados por pessoas soberbas, como o rei Nabucodonosor, como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados. Nós somos lançados não somente em fornalhas, mas também como Daniel, amigo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi lançado numa cova de leões. Por isso que você ouve um palavreado no mundo que diz: a cada dia nós devemos matar um leão, porque todos os dias nós somos lançados diante de fornalhas, somos lançados com desafios diante de covas de leões. Quando não, nós somos lançados nos vales. Oh, meu Deus do céu, nós precisamos fazer a diferença na fornalha de fogo. Para quem não entende muito sobre a Bíblia, presta atenção, eu vou desenhar para vocês. A fornalha de fogo, ela simboliza as dificuldades. A fornalha de fogo, ela simboliza os sofrimentos, as tribulações, os momentos de adversidade que nós passamos.
Quando eu me refiro em ser lançado na fornalha de fogo, eu estou dizendo que muitas das vezes, irmão, nós seremos lançados. Ninguém quer entrar dentro de uma fornalha de fogo ardente, mas todos nós passamos por ela. Todos nós, seja bispo, apóstolo, pastor, seja padre, seja quem for, todos nós passamos por ela. Olha para a Bíblia, quando Nabucodonosor observou que na fornalha não tinha apenas 3 jovens. Esse momento é lindo, né, Neto? Hein, Laércio? Esse momento aqui é forte. Quando Nabucodonosor olhou e falou: peraí, não lançamos 3? Mas eu vejo 4. E o 4º homem tem a semelhança dos deuses, meu Deus do céu. Não lançamos 3, mas havia 4. Palavras do Nabucodonosor. E um tinha a semelhança do filho dos deuses, meu Deus do céu. Amados, quando nós passamos pela fornalha, o Senhor está conosco. Quando nós passamos pela fornalha, Ele nunca nos desamparará, e o fogo não nos queimará. Rabacalabassube, vontade de correr aqui no altar. Quando nós passarmos pela fornalha, o fogo não vai te queimar. É as lutas da vida, é as provações da vida. Mas você não está sozinho. Sadraque, Mesaque e Abidnego não estavam sozinhos. A Bíblia diz que o Senhor passeava com eles dentro da fornalha. Ei, sabe o que acontece quando o Senhor acorda? O Senhor e a senhora que teme Deus, que respeita a Deus, o Senhor pega na tua mão e anda do teu lado. O anjo do Senhor anda do teu lado, meu Deus do céu. Que palavra gostosa é essa? Nós temos que fazer a diferença. Por quê, pastor? Porque o Senhor está conosco. Sabe o que o Senhor disse? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Todos os dias o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, até a vinda do Senhor Jesus, que uma igreja vai subir, a outra vai ficar. Ei, qual é a opção que você quer? Subir ou você quer ficar? Você quer ir para o céu ou você quer prevalecer aqui na terra? Meu Deus do céu, nós precisamos entender, já estou terminando, nós precisamos entender que acontecem 2 coisas importantes depois da fornalha. Entenda isso aqui, por favor. Dobre a sua atenção aqui, por favor. Isso é revelação. Isso é algo muito extraordinário para a nossa vida nessa tarde de sexta-feira. 2 coisas acontecem, entenda isso, quando nós passamos depois da fornalha. Primeiro, o nome do Senhor será exaltado e glorificado na tua vida. Posso ouvir um aleluia? Nabucodonosor, ele foi quem se prostrou diante do Deus de Sadraque, diante do Deus de Mesaque e diante do Deus de Abidnego. Meu Deus do céu, que é o mesmo o nosso Deus. O decreto do rei mudou, gente. O rei soberbo, que falava: eu quero ver quem é que vai te livrar, vocês da minha mão e da fornalha do fogo ardente. Agora mudou tudo. Mudou tudo. Mudou todas as nações, povos e línguas que blasfemavam contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é tremendo. Meu Deus do céu. Deus pode mudar decreto, gente. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui. Eu recebi uma ligação hoje à tarde, por volta de 1h, 1h30 da tarde, de uma pessoa falando para mim: pastor Vanderlei, eu assisti a live, e o senhor havia entregado uma revelação na live, eu não me lembrava disso. Falando que o Brasil seria um país reconhecido mundialmente por algo. E hoje eu não assisti mídia, eu quase nem assisto.
E essa pessoa falou que parece que já vai ser fabricado vacinas aqui no Brasil. E nós vamos poder o quê? Ser um distribuidor. É distribuidor que fala, Neto? Distribuidor de vacina, gente. Você entende como Deus ele honra uma nação? Por isso que a Bíblia diz: se o meu povo se humilhar e orar e buscar de todo o seu coração e se arrepender dos seus pecados, olha o que o Senhor diz: eu sararei a terra, eu perdoarei os seus pecados. Está na hora do Brasil se prostrar, não diante da estátua de Nabucodonosor, mas diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Está na hora da gente reverenciar esse Deus, reconhecer quantos líderes que estão aí se corrompendo por causa de uma barra de ouro, por causa de uma barra de saia. Não tem um papo na língua não. Quantos líderes estão trocando as suas esposas, gente, que ralaram o osso com eles, e eles começam a crescer, ficar popularidade, aí troca a esposa de 50 por uma de 25, a verdade é essa, gente sem vergonha, gente que não tem prazer na lei do Senhor, gente que se corrompe, que se vende, não vem com conversinha para mim, falando, aquele pastor está querendo vender a igreja, vender, quantas cabeças tem na igreja? Quem disse que a igreja é gado? Eu não aceito esse tipo de coisa, gente. A igreja é santa, a igreja é intocável, a igreja tem que ser lavada, remida. Eu como líder, eu preciso vigiar com quem eu ando, o que faço, porque eu represento Cristo aqui na terra. Eu não sou perfeito não, meu amigo, não sou não, minha amiga. Se o Senhor andar comigo, talvez eu tenha mais imperfeição do que o Senhor, mas eu também vou ver as suas. O problema é que as pessoas não querem se corrigir, o problema é que as pessoas não querem mudança, só querem a bênção, mas não querem pagar o preço. Guarda isso que eu estou falando. Neste dia 26, às 4h13 da tarde, Deus não vai te livrar de entrar na fornalha, mas Ele vai te livrar dentro da fornalha, porque o nome dEle vai ser glorificado pela tua vida. Pastor Vanderlei, esse negócio é tão sério, porque, segunda coisa, depois que passamos pela fornalha de fogo, pega essa daqui, Deus desata uma unção de prosperidade tremenda, aleluia. Depois que você passa pela fornalha de fogo ardente, duas coisas acontecem. Primeiro, o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Oh glória! O rei reconheceu e falou para todas as autoridades: todos vão se prostrar diante do rei, diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Agora a segunda coisa que eu peguei aqui na Bíblia, que depois que você passa pela fornalha do fogo ardente, Deus desata, Deus libera uma unção de prosperidade tremenda. Está na Bíblia aqui, pelo amor de Deus. O texto diz que Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Termino aqui. Quando fazemos a diferença, o Senhor nosso Deus nos faz prosperar tremendamente. Receba. Arabaia, Shuribicandabás. Receba aí a unção de prosperidade na tua vida. Recebe aí. Eu estou com a unção de Deus aqui. Eu estou profetizando unção de riqueza sobre a tua vida. Tu não tomarás emprestado, mas tu terás para dar. Recebe. Chega de humilhação. Chega de pedir favor. Deus está me usando aqui. Chega de tantos favores. Deus está falando: se creres verás a minha glória. E Deus está falando mais: se não se prostrar diante de ídolos, se não se corromper, guardar esta palavra no teu coração, mesmo que entre dentro de uma cova de leão, mesmo que entre dentro de uma fornalha de fogo acesa 7 vezes, Deus não vai permitir que o fogo te queime
e que o leão te coma. Deus vai botar leão para o quê, neto? Para dormir. Deus vai botar leão fazendo o quê, Laércio? Para dormir. Aleluia, oh glória, porque Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o leão dos leões. Deus bota leão para dormir, Deus bota leão para tirar uma sonequinha. Então recebe essa mensagem. Oh, estou sentindo Deus aqui, dá vontade de sair correndo, gente. Dá vontade de sair correndo. Ah, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós vamos fazer a diferença. Em meio a uma sociedade corrupta, nós vamos fazer a diferença. Porque o Senhor vai honrar os seus na terra. Honra essa mulher como esposa, como mãe. Honra esse homem como esposo, como pai. Honra, Senhor, esse filho. Em nome de Jesus. Honra essa família. Honra esse empresário. Honra esse trabalhador. Honra essa pessoa que está desempregada. Honra ela, Senhor. Honra. Faz de um funcionário um empresário. E faz de um desempregado um funcionário e um empresário. Pega, fecha a mão e diga graças a Deus.